Em relação ao vídeo anterior, antes de eu explicar como funciona o esquema, né, da microempresa que veio de um MEI que foi desenquadrado, é necessário abordar alguns temas, né, empresariais. É muito difícil você tirar o peixe da água e ensinar para ele o que é a água. Isso porque o habitat dele está totalmente preso àquelas relações de subsistência. Pegando essa analogia e trazendo, né, para o meio empresarial, a gente nota que no Brasil a faixa tributária ela é progressiva. Ou seja, quanto maior o teu faturamento, mais tributo tu vai pagar. E aí você percebe que o MEI ele evoluiu, mas nessa transação, né, do MEI que não pagava praticamente nada, o único tributo que ele pagava era o seu próprio INSS, R$ 1 de ICMS ou R$ 5 de ISS, né, que é o prestador de serviço. Então, quando você vê ele nessa transação, ou seja, ele não pagava nada. E daí, do nada, ele vai ter que ter uma estrutura interna, ele vai ter que ter uma estrutura externa, com responsável técnico, como um contador, previsto em lei, toda uma burocracia enorme, extensa pra caramba, e ele vai ter que recolher tributos. Ou seja, os valores que circulavam dentro da empresa dele, uma parte ali significativa agora vai ser recolhida para o Estado. Então você imagina, uma pessoa que praticamente não tinha responsabilidade em recolher tributos, agora tem não só responsabilidade com terceiros, né, com a contabilidade, bem como o Estado. Então, a única situação, eu não sou coach, né? Graças a Deus eu não sou coach, eu faço parte do time dos reais, né? Então, meu amigo, é do jeito que parece ser, tá? A gente faz parte do time dos reais, mas enfim. Esse período de transação, meu amigo, se você não tiver foco, se você não tiver uma projeção, se você não entender que o cara que é maior do que você e tem uma loja toda pronta, toda direitinha, ele paga imposto pra caramba para ele ter o posicionamento dele, meu amigo, você vai ficar como um peixe mesmo, você vai como na analogia do peixe, você vai ter que ficar dentro desse habitat mesmo, entendeu? Se você não tiver uma ideia progressiva de dizer que, tudo bem, essa situação vai se reverter a médio e a longo prazo. Meu amigo, você vai ficar nesse joguinho ali de se esconder, de se atrofiar cada vez mais. E outra coisa, meu amigo, ninguém vai parar para ninguém, não. As pessoas vão seguir, infelizmente, né? Por mais que tenham o ser humano, ele é limitado a tempo, espaço e circunstância, né? Essas três coisas desalinhadas, as coisas não acontecem. A empresa ela é limitada a tempo, espaço e circunstância, porque atrás de um CNPJ tem um CPF, mas ela também é limitada ao capital e aí no capital tem outras coisas também. Então, há muitas limitações, mas uma coisa é clara, meu amigo, se você desenvolver um foco, se você desenvolver um padrão, você vai conseguir romper essa situação, entendeu? Você não vai ser comparado a um peixe que tira da água e ele morre. Você está entendendo? Essa não é a situação para você. Agora, se você realmente acha que essa barreira que foi criada, que todas as empresas que estão acima de você toparam, meu amigo, imposto é a regra do jogo. Você está entendendo? Foi claro? Eu estou falando alguma besteira aqui? Não. Imposto é a regra do jogo. Entendeu aí? A estrutura, os custos, faz parte do jogo também, meu amigo. E se você não entendeu que você pode agrupar isso no produto que tu fornece, então, meu amigo, você vai ficar sempre naquela retaguardinha lá, naquele grupinho ali que briga por preço e não ganha nada. O grupinho que briga por preço e não repassa o imposto para o cliente final, meu amigo, é o grupinho que está sempre no mesmo cantinho, entendeu? E não faz nada, só vai compensar em mais trabalho para ele. Então essa é uma pequena reflexãozinha básica, tá?
quem sou eu para dar algum tipo de conselho, né, pessoal? Mas o período de transição do MEI para a microempresa, as coisas têm que estar às claras. Realmente tem que ter um projeto maior, porque senão ele vai chegar lá e vai achar que ele está pagando muito e tudo. Não. Quando a empresa quando o MEI sai e vira uma microempresa, é porque o faturamento dele foi constatado que foi maior. Então tem mais capital. Tem mais possibilidade dele fidelizar mais clientes por conta do tempo e tem muito mais condições dele melhorar o seu ambiente de trabalho com contratações. O MEI só pode contratar uma pessoa. A microempresa tem inúmeras situações que a gente pode estar falando de uma microempresa em determinadas modalidades, mas até 20, né? Falando aqui de uma forma resumida, né? Tem várias outras situações. Então, tem esse detalhe, tem esse pequeno detalhe empresarial que você tem que entender, que você tem que incorporar para você seguir com a estrutura de uma microempresa.